E você acha que as pessoas têm uma noção de que existem índios vivendo em sociedade urbana? Porque a imagem que se passa muito é do índio sempre distante, ele está lá no meio do mato, ou ele está no passado, ou ele está num momento que não sabemos bem quando, mas ele deixou de existir, ou ele existe no meio do mato. Então, você acha que as pessoas, se não têm essa visão de que eles vivem entre nós, por que isso acontece? Olha, eu acho que essa questão indígena é muito maltratada na escola. Agora a gente teve uma lei há pouco, né, do Conselho Nacional de Educação, que primeiro recomendou a todas as escolas de ensino fundamental tratar do tema da história afro-brasileira, né, dos negros. 2 anos depois, então, recomendou que todas as escolas tratem do tema da história indígena, né, no Brasil. Porque a gente fecha o olho, né, para o que aconteceu com os povos indígenas no Brasil e a gente estuda, que imagino que talvez você deva ter estudado mais ou menos que nem eu, quer dizer, que tinha taba, que tinha índio antigamente, né, que tinha um chefe que chamava Morubixaba, que morava em Oca, mas a gente não sabe de hoje em dia, né, realmente. Eu acho que é um tema muito maltratado pelas escolas, sabe? Porque há um tema, esse tema é fascinante porque quando da aplicação da lei que instituía o ensino de História da África, isso acabou gerando nas universidades a contratação nesses últimos anos de estudiosos. Mas no caso ainda indígena, isso ainda não ocorreu. Ainda não ocorreu. E mais do que isso, a gente poderia notar que nos cursos de História, que são os que formam os professores, o índio praticamente não aparece. Não aparece. Porque nós não temos pré-história como obrigatório e no períodos depois posteriores, muitas vezes o índio fica ausente, né? Agora, isso me leva também a uma questão, quer dizer, você que lida muito com esses grupos étnicos e com os indígenas, há uma interação do pesquisador, ou busca-se uma interação do pesquisador com esses grupos? Porque você citou logo de início a importância da atuação dos próprios grupos, né? Os indígenas, por exemplo, no caso, eles defendendo os seus direitos. Como é que isso é importante? Em que medida? Como é que isso ocorre? Olha, hoje em dia, nos últimos 10 anos, os próprios índios, as próprias lideranças indígenas têm atuado muito mais perto de órgãos governamentais, por exemplo, existe uma representante indígena no Conselho Nacional de Educação, isso já há alguns anos, e já tá na terceira pessoa, quer dizer, começou com a professora Chiquinha Apareci, depois foi o professor Gerson lá do Alto Rio Negro, e agora é a professora Rita Gomes Potiguara. Então, essas lideranças indígenas vêm atuando, claro, porque é absolutamente fundamental, primeiro, né, assim, concordando com você, claro, super importante que eles estejam mais perto, né, e dialogando e reivindicando que a questão indígena esteja na sala de aula dos não indígenas, né, para poder melhorar esse conhecimento. E eu acho que isso devagarzinho vai acontecendo. Eu acho que ainda falta muito, porque a maior parte das pessoas que estão em postos de governos, por exemplo, aqui do governo estadual de São Paulo, né, muitas vezes desconhecem que tem uma aldeia indígena na área urbana, no Pico do Jaraguá, e qual que é a história dessa aldeia. E quem que está lá, que tem um pajé lá super importante para a América do Sul inteirinha, ele é uma liderança muito importante. Tem mais 2 aldeias na área urbana de São Paulo, né, que é Crucutu e Barragem. Então, quer dizer, eu acho que isso está mudando já, né? Nas nossas universidades, isso em algumas universidades já tem tido mais políticas de receber alunos indígenas, né? E portanto, daí de ter um reconhecimento maior, um diálogo maior com os conhecimentos tradicionais dos índios, com as culturas indígenas. Então, acho que isso está tendo uma mudança nesse sentido, né? Eu acho que... porque eu também lembro que associações por exemplo, de arqueologia, que é uma área
em que eu atuo, em que a presença indígena seria importantíssima e que ainda é muito rara, justamente porque há uma distância, um distanciamento. Eu acho que há um reconhecimento crescente, como a senhora disse, mas ainda falta pouco, falta muito essa integração. E para nós concluirmos a nossa conversa, eu gostaria de perguntar em que medida a senhora acha que essas pesquisas que são feitas sobre a etnicidade indígena, os próprios grupos indígenas reconhecem como importantes na sua luta pelos seus direitos. Então, o diálogo entre o conhecimento acadêmico produzido sobre os povos indígenas e os próprios indígenas também é um desafio. Quer dizer, os próprios indígenas hoje em dia reclamam muito dos antropólogos que vão lá, passam 6 meses, fazem suas teses e nunca mais voltam, e os índios estão morrendo de fome, estão com... Então, eu acho que o Brasil tem uma tradição grande de um compromisso dos antropólogos com os povos indígenas. A gente até brinca que aqui no Brasil os antropólogos têm... Cada antropólogo tem o seu povo, enfim... Porque nós temos essa tradição bem diferente, por exemplo, de outros lugares, França, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, outros países que realmente o conhecimento acadêmico ele tem um fim em si e você escreve artigo que os índios nunca vão ler, enfim. Então, agora, eu acho que de qualquer maneira é um desafio, você tem toda a razão. A gente, aqui na Unicamp, eu tive apoio... que foi ótimo, eu fiquei super contente. Esse último projeto que a gente terminou agora, que é um projeto sobre segurança alimentar, entre os grupos Guarani do Estado de São Paulo, a gente produziu um relatório científico, né, o projeto teve apoio do CNPq, produzimos um relatório científico, aquele relatório grandão, né, que a gente costuma fazer, artigos e não sei o que, obviamente os Guarani nunca iam ler isso, né. Então a gente fez uma última etapa com apoio da Pró-Reitoria, com apoio aqui nosso, né, da própria Unicamp, para produzir, a partir desses resultados dessa pesquisa, produzir um material que seja em Guarani, em português, a gente está fazendo primeiro em português, para discutir com eles os resultados. E eles ficaram super felizes, foi super importante para eles entenderem, por exemplo, que não tem subnutrição, desnutrição, eles ficaram super contentes. Bom, então que problema que tem? Tem algumas jovens que já estão com problema de sobrepeso, a questão da migração que eu pesquisei, o que é migração, como medir um pouco essa mobilidade espacial, eles ficaram super felizes. Então, é isso mesmo, quer dizer, é um desafio a gente não só produzir o conhecimento acadêmico, mas fazer um esforço de ter uma etapa final aí nos nossos projetos de pesquisa, de ficar mais uns 6 meses, né, não precisa de muito recurso, e para produzir um material para eles, que seja, enfim, inteligível, que eles possam interagir, né. Tivemos o apoio do LabJOR, que foi super importante. Que é o nosso laboratório de jornalismo da Unicamp. Para ajudar a gente a pensar no formato, porque a gente acadêmico só sabe escrever artigo científico, né. Então foi bem legal. Professora Marta Azevedo, queria agradecer muitíssimo. Eu Tenho certeza que o nosso público ficou muito encantado com essa sua descrição da presença indígena entre nós, que muitas vezes nós não conhecemos. Então, agradeço muito, professora. Agradeço muito vocês e o programa. E convido a todos, então, ao próximo Diálogo Sem Fronteira.